Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero convidar vocês. Vem comigo para mais uma aula sobre os esportes de marca. E hoje a gente vai tratar do atletismo paralímpico. Você já ouviu falar? O nosso objetivo, então, é conhecer um pouco mais do atletismo paralímpico, um pouquinho da sua história e como acontecem as competições. E aí eu pergunto para você conhece o atletismo paralímpico? Já acompanhou alguma disputa? Sabe como os atletas são classificados, por exemplo? Ou isso é uma grande dúvida na sua cabeça? Então vem comigo e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa característica desse esporte adaptado. Olha só. O esporte paralímpico, ele é voltado para portadores de deficiências físicas. O esporte adaptado, ele teve início oficialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando muitos soldados voltavam para casa mutilados. As primeiras modalidades competitivas surgiram nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então veja só, essa adaptação do esporte surgiu por conta da necessidade de que aqueles veteranos de guerra que acabaram nas batalhas, perdendo um membro, por exemplo, pudessem voltar a praticar uma atividade física, voltar a ter uma atividade física, tá? E a partir dessa ideia, começaram-se a se organizar competições entre esses atletas, certo? E aí que se deu origem a esse esporte adaptado, Começou a ficar conhecido como um paraesporte. E depois surgiu a ideia do esporte paralímpico, tá? A gente já vai entender melhor o que é esse esporte paralímpico, ok? Competições paralímpicas. As competições paralímpicas ocorrem em sequência do término das Olimpíadas e na mesma cidade da Olimpíada, aproveitando as instalações utilizadas pelos Jogos, onde são realizadas algumas adaptações para as provas paralímpicas. Então, como que funciona hoje as Paralimpíadas? Nós temos primeiro as Olimpíadas, que acontecem de 4 em 4 anos numa determinada cidade do mundo, onde essa cidade são realizadas várias obras, construídas várias instalações esportivas para que aconteçam os Jogos Olímpicos. Terminados os Jogos Olímpicos, ali 2, 3, às vezes 4 semanas depois do final dos Jogos Olímpicos, começam as competições paralímpicas, nas mesmas instalações aonde ocorreram os Jogos Olímpicos. Então, esse tempo entre as duas competições, ele serve para que todas aquelas instalações possam sofrer as adaptações necessárias para os esportes paralímpicos, certo? Então, as Paralimpíadas, elas acontecem no mesmo ano das Olimpíadas, na mesma cidade e nas mesmas instalações aonde aconteceram os Jogos Olímpicos, ok? Então, as Paralimpíadas, então, elas também acontecem de 4 em 4 anos, sempre logo após os Jogos Olímpicos, ok? Agora a gente vai falar do atletismo paralímpico. Assim como no atletismo convencional, ele é um dos esportes mais antigos dentro das Olimpíadas, também no esporte paralímpico, o atletismo paralímpico é um dos esportes mais nobres dessa competição. Foi aonde começaram as Paralimpíadas, tá? O atletismo está no programa paralímpico desde a sua primeira edição em Roma, 1960. As provas destinam-se a atletas com deficiência física, visual ou intelectual, nas categorias masculina e feminina. Ao longo dos anos, foi adicionado mais modalidades do atletismo paralímpico, que permitiu a participação ainda de mais atletas. Há provas de corridas, saltos, lançamentos e arremessos, tanto no feminino quanto no masculino. Cada uma conta com suas disputas específicas. Os competidores são divididos em grupos de acordo com o grau de deficiência constatada,
pela classificação funcional. Então vamos entender um pouquinho o que é essa classificação funcional. Os atletas, eles são avaliados por uma junta, né, de vários profissionais, uma junta multidisciplinar, e essa junta multidisciplinar avalia o nível de comprometimento, de adaptação do atleta. E daí ele recebe uma categoria, e ele, de acordo com aquela categoria, serão as provas que ele vai participar, tá? Então, os atletas, eles vão competir de acordo com a sua deficiência, de acordo com a adaptação necessária. Isso faz com que a competição seja mais justa, né? Não há uma diferença muito grande entre os atletas que estão competindo, né, naquela prova específica. E para isso que serve a classificação funcional desses atletas. Daí a gente tem as provas de pista, agora vocês já sabem o que é isso, né? Provas de pista. Então, na prova de pista nós temos as corridas de velocidade, dos 100, do 200 e dos 400 metros rasos, ainda os dois revezamentos, 4 por 100 e 4 por 400. As corridas de meio fundo, de 800 e 1.500 metros, e as corridas de fundo, dos 5.000 e 10.000 metros. Ainda dentro das corridas, agora nós temos as provas de rua, a maratona com 42 quilômetros e a meia maratona com 21 quilômetros. Essa já é uma novidade dos Jogos Paralímpicos. Nas Olimpíadas nós só temos a maratona. Não existe essa prova de meia maratona. Já nos Jogos Paralímpicos, existe essa prova específica nessa distância de 21 quilômetros a meia maratona, ok? Nas provas de campo, daí nós vamos ter o lançamento do disco e do clube. O que é o clube? O clube é um equipamento específico, adaptado para os Jogos Paralímpicos, tá? O disco, ele é exatamente igual ao disco usado nas Olimpíadas. O clube é um equipamento adaptado. Ainda temos o arremesso de dardo, de peso, do salto em distância, o salto em altura e o salto em triplo. Com certeza você percebeu que não existe o arremesso do martelo. Exatamente. O clube serve para substituir o martelo, certo? Então, parecido com as provas de campo dos Jogos Olímpicos tradicionais, com uma pequena adaptação para facilitar a participação de todos os atletas, ok? Primeira atividade nossa então, vamos lá. Os competidores do atletismo paralímpico são divididos em grupos, de acordo com o grau de deficiência constatado pela classificação funcional. Escreva aí no seu caderno. Por que eles são divididos em classe, né? Qual a função dessa classificação funcional, tá? Coloque aí a sua opinião, depois a gente volta para dar uma conferida, ok? A gente logo volta.
Vamos entender então um pouquinho o que são essa classificação, o que é essa classificação em classes? Olha só, as classes no atletismo. Os competidores são divididos em grupos, de acordo com o grau de deficiência constatado pela classificação funcional. Os que disputam provas de pista e de rua, aquelas de velocidade, de meio fundo e as maratonas, e salto em distância, levam a letra T de track em sua classe. Então vamos entender agora qual é essa divisão das classes, tá? Então nós vamos falar primeiro das provas de pista. Então, o que define é o T-track. Então a gente tem as classes T11 a T13 destinada àqueles atletas que têm deficiências visuais. Então, vocês vejam que eu tenho a T11, a T12 e a T13. 3 classes dentro de uma deficiência, deficiência visual. Quanto menor a classe, significa que é maior o comprometimento do atleta. Então, por exemplo, no T11 nós temos atletas que não enxergam nada, tá? Que não têm visão nenhuma. Já no T12, eles conseguem visualizar alguns vultos, algumas sombras. E no T13, eles conseguem perceber até cores, mas não conseguem muito captar os detalhes dos objetos e das pessoas, por exemplo, do rosto de uma pessoa. Então, são essas 3 classes aonde os deficientes visuais são classificados, tá? A ideia é sempre a mesma. Quanto menor o número da classe, maior é o comprometimento da deficiência, maior é o comprometimento do atleta. Então, T11 a T13, deficiências visuais. T20, deficiências intelectuais. T31 a T38, aqueles que têm algum tipo de paralisia cerebral, sendo que de 31 a 34, essa paralisia levou eles a ter que utilizar a cadeira de roda, então eles são cadeirantes. T40 e T41, aqueles indivíduos de baixa estatura, os chamados anões, que sofrem de nanismo, algum tipo de nanismo, tá? T42 a T47, deficiência ou amputados nos membros superiores ou inferiores. T51 a T54, competem em cadeira de rodas. T61 a T64, amputados de membros inferiores e que fazem o uso da prótese. Então, gente, essas são as categorias das provas de pista. Lembrando que quanto menor o número, da categoria, maior o comprometimento do atleta. A ideia, como eu já falei, dessa classificação funcional dessas categorias é que os atletas, na competição que ele participa, todos os que estão naquela prova, os adversários, têm basicamente a mesma dificuldade que ele, tá? Então ele não vai disputar com alguém que tem alguma vantagem por ter uma deficiência um pouco menor do que a dele, Os adversários dele terão mais ou menos a mesma dificuldade que ele tem para realizar a prova, ok? Já os atletas que fazem as provas de campo, os arremessos, os lançamentos e o salto em altura, são identificados com a letra F, Field, na sua classificação. E aqui a gente tem também a categoria deles para as provas de campo. É bem parecido com a da de pista, tá? F1 a F13 para os deficientes visuais, F20, deficientes intelectuais, 31 a 38, paralisia cerebral, 31 a 34 é aqueles que utilizam a cadeira de roda, F40 e F41 para os anões, 42 a 46, amputados ou com deficiência nos membros superiores ou inferiores, F51 a F57 competem em cadeiras de rodas, eles têm sequelas de algum tipo de poliomielite, lesões medulares ou amputações. Então essas são as categorias, as classes funcionais para as disputas das provas de campo, os arremessos e o salto em altura.
ok? Então agora vocês entenderam um pouquinho mais como que esses atletas são classificados para que as competições sejam mais justas, né? Alguém não acabe se aproveitando de ter uma deficiência um pouco menor do que a dos adversários. Agora olha que interessante para os atletas com deficiência visual. A gente tem, alguns deles fazem o uso do atleta guia. Vamos entender o que é isso. Para os atletas deficientes visuais, as regras de utilização de atletas guias e de apoio variam de acordo com a classe funcional. Nas provas de 5.000, de 10.000 e na maratona, os atletas das classes T1 e T12 podem ser auxiliados até por 2 atletas guias durante o percurso. A troca é feita durante a prova e muitas vezes o atleta com deficiência visual, isso é tão treinado que ele nem percebe que os guias trocaram, tá? Ele está tão... ele está prestando tanta atenção na prova dele, na corrida, e essa troca dos guias é feita de forma tão natural que ele nem percebe que o guia trocou, tá? Mas o guia acompanha o atleta durante todo o percurso. Então, a gente já pode entender o seguinte, o guia tem que treinar junto com o atleta. O guia tem que ser um corredor tão bom quanto o atleta deficiente visual, porque ele vai ter que acompanhar no mesmo ritmo, né? Se o guia não conseguir acompanhar o ritmo do atleta deficiente visual, ele vai acabar prejudicando o atleta. Por isso até que nessas provas mais longas, eles podem fazer a troca do guia, exatamente para que ele não seja prejudicado por um guia que está cansado, tá? Mas uma coisa é muito interessante, quando você assiste uma prova dessas, você percebe que às vezes o guia ele corre até na mesma passada do atleta que é deficiente visual, né? É uma combinação assim muito interessante, que eles treinam muito para que isso não atrapalhe, não prejudique esse atleta deficiente visual. O atleta guia tem a função de ser os olhos dos competidores que não podem enxergar ou têm limitações severas. Ligados por uma cordinha, o guia, no entanto, deve apenas orientar a direção da corrida do atleta, sem puxá-lo, sob pena de desclassificação. Então, o guia ele sempre tem que correr ao lado do atleta guia ou um pouquinho atrás. Ele nunca pode estar à frente do atleta deficiente visual, tá? Porque se ele está à frente, caracteriza que ele está puxando esse atleta. Isso ele não pode fazer. Ele só tem que acompanhar. Ele, como a gente leu no texto aqui, faz o papel dos olhos, ele orienta, evita que esse atleta guia acabe se acidentando durante a prova e que corra no espaço demarcado, por exemplo, nas provas que são raiadas, ok? Apesar de treinarem sempre juntos e de se ajudarem também nos bastidores da competição, ou seja, na preparação, né, para a prova, o guia só passou a subir ao pódio e a receber medalhas a partir dos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara 2011. Então, atualmente, né, houve esse reconhecimento do atleta guia, né, que ele participa efetivamente da prova, então ele também recebe a medalha junto com o atleta deficiente visual, né? Eu acho isso muito interessante, porque exatamente dá o reconhecimento para o trabalho, também para todo o esforço, toda a preparação desse atleta guia, tá bom? Segunda atividade nossa, agora é sua vez aí, ó. Vende seus olhos com uma faixa ou lenço, depois de vendado, ande por diferentes espaços por 2 minutos. Tire a venda e escreva suas impressões no seu caderno e socialize com os seus colegas, tá bom? Um tempinho então para você fazer as suas anotações aí e logo a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre esse exercício.
Muito bem, pessoal. Depois de vocês realizarem essa experiência aí sozinhos, né, de vendar os seus olhos aí e, né, fazer as suas impressões, eu tenho um outro desafio, né? Faça com os seus colegas, mas assim, um de olhos vendados e o outro fazendo o papel de guia. E tentem primeiro se locomover pela quadra ou por algum espaço na escola. Comecem caminhando e depois tentem correr, fazer um percurso correndo, com um vendado e o outro acompanhando como guia. Só para vocês perceberem um pouquinho, né? Terem aí uma experiência, né, nessa ideia de correr de olhos vendados, ok? Faça essas experiências aí e depois converse com o seu professor, com os seus colegas, sobre as impressões que vocês tiveram. Beleza? Então, olha só. Hoje a gente aprendeu sobre o atletismo paralímpico praticado por atletas com deficiência física, visual ou intelectual. Os atletas são divididos em classes após uma avaliação funcional e a gente viu como funciona essa classificação. E são disputadas provas de pista, de rua e de campo. Muito bem, pessoal. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco mais sobre o atletismo paralímpico, essa competição que eu acho muito interessante, extraordinário, os atletas que participam das competições paralímpicas, tá bom? Um abraço para todos vocês, tchau!